O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos neste quarto domingo do tempo comum. Jesus começa hoje a nos instruir com o seu grande sermão, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de São Mateus. Jesus vai resumir aqui, neste célebre discurso que ele faz, toda a sua lei, a lei do amor, a plenitude dos 10 mandamentos, não colocando abaixo a antiga lei, mas dando-lhe pleno cumprimento. Jesus coloca então 8 bem-aventuranças, e a primeira delas é aquela que resume todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim como os 10 mandamentos, que se nós cumprirmos o primeiro, nós estaremos cumprindo todos os outros 9. E se nós cumprirmos ou descumprirmos os 9 mandamentos, com certeza também atingiremos o primeiro mandamento, que é o de amar a Deus sobre tudo, com todas as nossas forças. E também as bem-aventuranças estão resumidas nesta primeira. Bem-aventurados os pobres. Os pobres de espírito, que engloba os pobres materiais também, e que coloca-nos também numa contradição, porque quem é pobre não tem nada. E a bem-aventurança tem uma contradição na sua promessa, que ela vai dizer, porque eles possuirão, porque deles é o reino dos céus. Eles terão o reino dos céus. Então, quem é pobre não tem nada, mas quem é pobre em espírito, quem é pobre neste mundo, tem um tesouro no céu. Quem se reconhece pobre aqui. Assim também o Senhor vai nos falar na profecia de Sofonias, na primeira leitura. Sofonias vai dizer há milhares de anos antes do Novo Testamento, ele vai dizer sobre um evento que aconteceria, que é o exílio da Babilônia. Este exílio ia fazer com que todo o povo de Israel fosse disperso. Israel era um reino bem constituído, tinha o reino do norte, o reino do sul, tinha ali uma religião bem estabelecida, o judaísmo. A terra prometida a Moisés já havia sido então consolidada,
ali como promessa divina, mas parece que o povo andava pondo a sua esperança muito nas coisas materiais e havia se esquecido do seu primeiro chamado, que é a santidade, que é Deus. Sofonias então vai profetizar que acontecerá o exílio, que o povo será dispersado, assim como muitos profetas vão dizer. E Deus vai dizer pela boca do profeta: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, porque ficaram em Israel somente alguns pobres, que para os inimigos, os assírios, os babilônios, não valiam nada. Aqueles que eram cultos, sábios, aqueles que tinham posses, as pessoas que tinham uma profissão bem estabelecida, foram levados como escravos para a Babilônia. Foram exilados, tirados da sua terra, da terra que Deus havia dado a eles. E Deus permitiu isso. Deus permitiu para que o povo tirasse daí uma lição, um bem maior. Perderam tudo para ganhar o tudo. Como nos ensina São João da Cruz, perder tudo para ganhar tudo. Assim, então, o versículo seguinte vai dizer aqui em Sofonias: e no nome do Senhor, pequenos homens pobres e humildes, no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. A nossa esperança deve estar em Deus. A nossa esperança deve estar no Senhor. O nosso futuro, a nossa salvação, a nossa eternidade deve depender somente de Deus. Esta é a verdadeira pobreza. A pobreza é saber que nós não temos nada. Reconhecer que nós não temos nada, não somos nada e também não sabemos nada neste mundo. Nós somos resgatados por Deus para que nós tenhamos o tudo, que é o próprio Deus. A nossa esperança deve estar nele. Não contar com as coisas deste mundo e nem mesmo com as pessoas que nós amamos. Não estão nas nossas carências a nossa esperança. Não está nas nossas carências. Nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. Então, o Senhor Jesus vai fazer este discurso, o sermão, na verdade, o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurança significa a alegria eterna, a alegria do céu, a visão beatífica, a visão divina. E começando então a falar, nosso Senhor vai primeiro subir a montanha. Ele vai agir conforme Moisés fez, mas de uma maneira inversa. Porque Moisés subiu a montanha para sozinho buscar a lei de Deus. Moisés viu Deus face a face e ele traz do céu a lei de Deus. Ele desce. Assim como a lei de Deus, ela desce até nós. A lei de Deus vem diretamente do mandamento de Deus. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são divinos. Eles vêm direto do coração de Deus para nós. E Moisés diz ao povo: não me acompanhem, porque vocês sabem que se vocês verem Deus, vocês vão morrer. Então não venham atrás de mim. Assim, Moisés então sobe sozinho e desce sozinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, ele já encontra, quando ele se encarna, já encontra a lei de Deus aqui nesta terra. Deus já havia enviado Moisés. E Jesus não é um simples homem, ele é o próprio Deus. Então, ele é a lei. Ele sobe a montanha para levar a multidão consigo. Ele não sobe sozinho. Jesus leva a multidão. E nós estamos lá no meio dessa multidão. Nós somos um no meio daquela multidão. Nós que ouvimos a voz do Senhor e queremos seguir os seus passos. Então, Jesus sobe para dizer também que ele não quer ir para o céu sozinho. Ele desceu aqui para poder nos levar com ele, para nos levar para o céu.
E quando Jesus chega no alto da montanha, os seus, ele vai então falar para os seus, e antes de falar, ele se senta. Jesus sentou-se. Sentar-se é próprio de quem tem autoridade. O gesto de sentar-se. O rei se senta no trono para dar as ordens. O professor, o mestre, antigamente, agora não mais, infelizmente, depois da bagunça que o Paulo Freire fez ainda no Brasil, né? Mas na nossa era moderna também tem muitos erros aí. Com a educação clássica não era assim. A educação clássica vai dizer que o professor, o mestre, ele fala como quem tem autoridade. Ele é a autoridade no assunto. Os alunos precisam conhecer a partir dele. Então, o professor se senta. Lá antigamente, talvez alguns de vocês se lembrem que era assim. E o aluno, como era inferior, precisa então, para falar, pedir licença. Posso falar, mestre? Então levanta a mão, e se o mestre der licença, ele então vai falar. E aí quando o aluno vai perguntar, falar, ele se levanta. Quem é inferior, fala de pé. Quem é superior, se senta para falar. Fala como quem tem autoridade. Não precisa impor nada pela sua altura. A sua autoridade está na sua própria sabedoria, na sua própria palavra. Então, também o bispo tem a sua cátedra. A catedral significa a igreja que tem a cadeira do bispo, onde ele senta para governar o povo. Como o rei senta-se no trono, como o padre senta-se na cadeira do padre, na sede, o lugar onde o padre ensina, onde o padre governa, pastoreia o seu povo. Assim Jesus se senta para dizer algo muito importante. Ele vai dizer algo que é primordial para a nossa vida, as bem-aventuranças. E acontece algo depois também de suma importância. Os seus discípulos se aproximaram dele. Os discípulos se aproximam de Jesus. Porque para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer, é preciso estar perto. Pode ser que de longe a gente até escute o que Jesus fala, mas longe da igreja, longe de onde o Senhor fala, talvez os ruídos do mundo nos atrapalhem. Talvez o converseiro, como está esse converseiro na igreja agora, talvez o converseiro atrapalhe ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus precisa ser ouvida de perto, para que ele não precise gritar. Jesus quer que nós nos aproximemos dele. Então, Jesus começa a dizer as suas bem-aventuranças, que são coisas muito importantes que ele vai dizer para todos nós, para a multidão e principalmente para os seus discípulos. Jesus vai dar a sua lei. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor vai dizer também que nós devemos ser aflitos, além de ser pobres, que nós devemos ser mansos, que nós devemos ter fome e sede de justiça, devemos ser misericordiosos, devemos promover a paz, ser puros de coração, devemos ser perseguidos por causa da justiça. Enfim, nós seremos felizes quando nos injuriarem, quando nos perseguirem e quando nos caluniarem por causa do nome do Senhor. Então, Jesus vai dizer: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nós não conseguimos compreender isso. Não passa pelo nosso entendimento humano. As bem-aventuranças, para nós elas parecem muito contraditórias, porque a nossa natureza vai dizer que a gente não pode abaixar a cabeça, não pode ser manso. Quando aparece alguém brigando conosco, nós temos que brigar com ele também. Não podemos promover a paz. Quando alguém, então, vive a pobreza, sabe o que é a pobreza, então a nossa natureza diz: não, eu preciso
Eu preciso ter bens, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ganhar a vida, não é? A vida aqui neste mundo. Então nós não sabemos o que são as bem-aventuranças. Jesus falou lá do alto da montanha. Ele falou do alto do céu. Essas leis, essas bem-aventuranças que trazem sempre uma promessa consigo. E sobretudo, a grande promessa é a alegria eterna. A grande alegria de estar com Deus. O Senhor enviou Nossa Senhora também, aparecendo em Lourdes, no 11 de fevereiro, a pequena Santa Bernadette. E Nossa Senhora disse assim a Bernadette: minha filha, eu não te prometo a felicidade neste mundo, mas eu te prometo que você vai ser muito feliz na eternidade. Deus também não promete a nós a felicidade neste mundo. Ele não promete. Ele promete a alegria eterna. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, também na segunda leitura, nós ouvimos de São Paulo aos Coríntios: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe aqueles que são considerados estúpidos, tolos, que são considerados loucos neste mundo, para confundir aqueles que são sábios. Nós, meus irmãos, todos somos pobres. Nós nada temos. É preciso somente se reconhecer pobre. Assim como o faraó no Egito não levará nada consigo, não levou nada consigo. Os seus bens estão aí. Nós também não levaremos nada. Todos nós somos pobres. E a nossa pobreza é que vai fazer de nós ricos e felizes no céu. Deus nos promete a felicidade no céu. Alegrai-vos e exultai, porque assim será grande a vossa recompensa na eternidade. Que Deus nos ajude a sermos obedientes, obedecermos à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos obedecer, mesmo que a nossa lógica não compreenda. A nossa lógica humana não compreende isso que Jesus está dizendo, porque é a lógica divina, mas que Ele nos faça aceitar, obedecer. Obedecer é fazer o que Jesus está pedindo, o que Jesus está mandando, mesmo que nós não compreendamos, mesmo que a nossa lógica seja diferente. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.